Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre católicos não praticantes. É o católico IBGE que a gente conhece, né, por aí, que fala que católico vai na igreja, nunca vai na igreja, nunca tá na igreja, não reza, não sabe nem Pai Nosso, mas fala que é católico, só que não praticante. E como é que acontece? Por que acontece? Por que tem católico não praticante? Por que tem tanto católico não praticante no Brasil? O Brasil é o país mais católico nominal do mundo. É o povo que fala mais que é católico e não pratica. A pessoa não sabe o que ela não sabe o que vai fazer da vida dela, ela não sabe que fé que ela tem, ela fala assim, eu sou católico. E por que é isso? Geralmente a pessoa que é católico não praticante, que não existe isso, já vou adiantando que não existe católico não praticante. Se você é católico e não pratica a sua fé, você é um pagão batizado, sabe? É como se você fosse vegetariano, só que você não fosse praticante, então você come carne. Olha, eu sou vegetariana, mas eu não pratico, então eu como carne. Não faz o menor sentido isso. Se você é católico, mas não pratica a sua fé, você não é católico. Pronto, ponto, acabou. E o que acontece é o seguinte, essa pessoa que é católico não praticante, ela tem uma simpatia por 2 sacramentos da igreja. A gente tem 7 sacramentos na igreja, mas o católico não praticante, ele curte os 2 sacramentos da igreja, que são, primeiro, o casamento, né, o matrimônio. Então a pessoa que não é católica de verdade, ela é católica não praticante, ela, quando arrumar alguém, né, ela vai querer casar na igreja. Sim, apesar de não cair na missa, nunca fazer nada, nunca rezar, nunca fazer um terço, nada. Se ela arrumar alguém, ela quer casar na igreja com o padre e vestir branco e tudo mais, e toda aquela coisa. Só que não vai voltar mais na igreja, né? Você vai casar na igreja, vai tal, tudo bem, só que não vai mais nada, acabou ali mesmo. Então esse é o primeiro sacramento que os católicos não praticantes curtem. O segundo sacramento que o católico não praticante faz, acha bacana, né? Acha legal mesmo, nesse termo, mas acha legal fazer, bom fazer, é o batismo. Então, o católico não praticante, quando ele tem seus filhos, ele leva para o batismo. Só que não volta mais também. Não tem um significado, o batismo não tem um significado real ali. Fica parecendo mais um selo, sabe? Que coloca na criança. Então, a pessoa quer batizar, aí ela faz aquela novela mexicana, né? Às vezes dá uma novela mexicana, escolher os padrinhos, acaba escolhendo padrinhos que são outros católicos não praticantes. O padrinho no batismo, né? Ele ajuda, tem até um vídeo aqui de batizado de bebês, vai lá acompanhar. E o padrinho no batismo, ele ajuda a fé da criança, né? Nessa caminhada da fé, o padrinho ajuda nesse amadurecimento espiritual da criança até na vida. E aí escolhe lá padrinhos que não são católicos, às vezes até escolhe por motivos nada a ver, tipo o padrinho que tem uma grana a mais, sabe, para ajudar a criança no futuro, coisas que não tem nada a ver. E aí batiza a criança. O mais importante nesse batismo é o churrasco, né, que vai ter depois, que é muito importante. Vai ter um book cheio de fotos, uma mesa linda de um buffet. E é isso, gente. Não volta mais na igreja, não acabou, é ver aquilo mesmo, já era. E o católico não praticante, ele faz esses 2 sacramentos, tem esses sacramentos na vida deles. E por isso que eles até se dizem católicos não praticantes, porque eles, apesar de terem sido batizados na igreja católica, casados eventualmente na igreja católica, não praticam a fé. E o que acontece com esse tipo de católico, né, IBGE? Quando ele estiver na vida dele, caminhando lá, vai acontecer alguma coisa na vida. Deus te chama, gente, ou pelo amor ou pela dor. Uma hora Deus chega na sua vida, pode ter certeza. Na idade que você tiver aí, Deus vai falar com você de um jeito ou de outro. Se você não quiser ouvir ele na boa, vai ouvir de outro jeito, mas uma hora ele vai falar com você. E aí, quando isso acontecer, se você for um católico não praticante, você vai ouvir qualquer sopro de doutrina, de fé na sua vida. Deus de fato falou com você, ele quer te chamar para perto dele, porque Deus é Deus, né? Só que como você não tem um conhecimento real da fé cristã, você vai ouvir qualquer coisa que falarem para você.
Então você vai acabar indo para outra denominação, você vai acabar virando, sei lá, um protestante, um espírita, vai acabar indo para Umbanda, para o Candomblé, para outro tipo de religião que não tem nada a ver com a Igreja Católica, que está aí há 2000 anos, não é à toa. E aí você vai... Deus pode falar com você nesse lugar? Pode, Deus é soberano, ele age em todas as coisas, mas é uma doutrina que não tem, às vezes, né, não tem fundamento, gente, não tem fundamento. E você saiu da sua fé católica. Se você estudar a sua fé, o básico pelo menos, você está como se você fosse uma criança e fosse atravessar avenidas em sequência. Se você estiver sozinha, se a criança estiver sozinha, ela pode atravessar essa rua. Ela pode vir atravessar a rua e não ser atropelada e nada acontecer com ela. Mas se ela estiver acompanhada de uma mãe, segurando a mão dela, a probabilidade de ela atravessar todas essas avenidas em segurança é muito maior. E a mãe, nesse caso, é a igreja. A igreja ela tem todos os métodos para trazer você a perto de Deus. Ela tem todos os recursos para que você sempre esteja na caminhada correta, a caminhada da sua doutrina, a caminhada séria com Deus, entendeu? Ela tem todos os métodos para isso, que são os 7 sacramentos, toda a vida da igreja, né? Toda a união que tem na igreja católica. Não é à toa que ela é católica, ela é universal. Então, se você não estuda a sua fé, você vai ser chamada, né? Eu acredito realmente Deus chama todas as pessoas. Como você não tem um amadurecimento intelectual a respeito da fé católica, você vai transitar por vários mundos. Você vai acabar indo para um espiritismo, você vai acabar indo para um Umbanda, você vai acabar indo para onde você se reconheça, onde você se identifique, sabe? E estar com Deus nem sempre é você se reconhecer e se identificar como se fosse um produto numa prateleira de mercado que você fala, olha, esse aqui combina muito comigo, então eu vou levar, eu vou comprar porque esse produto aqui combina com a minha pessoa. Não é assim as coisas, entendeu? A gente não entra num supermercado e escolhe a melhor fé que se enquadra com o nosso estilo de vida. A fé é uma só, Deus é um só, a igreja é uma só. Então, o que acontece é isso, você tem que saber a igreja que você pertence, e depois que você souber os fundamentos dela, eu garanto pra você que vai ficar tudo mais claro na sua vida, né? Quando você estiver passando por dificuldades, tribulações e coisas que vão acontecer, porque no mundo a gente tem aflição, você sabe onde está a sua fé e onde você pode recorrer sempre, e onde você encontra conforto, descanso para sua alma, para o seu espírito, onde você está segura, que é na igreja, na mãe, né? Na igreja mãe, que é a igreja católica. É interessante que você estude pelo menos o mínimo da sua fé, né? Que são 7 sacramentos, o batismo, o matrimônio, né? A confirmação, porque da confirmação, a Eucaristia, o significado da Eucaristia na sua vida, estudar um pouco sobre a devoção a Nossa Senhora, sabe? O terço, sabe? Os significados, os símbolos de todas as coisas, para que você não se perca nessa caminhada. E na melhor das hipóteses, se você sair da igreja católica e for para outra denominação, na melhor das hipóteses, uma coisa, ok, foi, mas ficou bem. É você ficar bem nessa denominação, que você se enquadrou, ficou bem lá, e dá tudo certo, e ficar bem, né? Tudo bem, é o melhor das hipóteses essa. Mas o que acontece com uma certa regularidade é a pessoa sair e acabar atacando a igreja por coisas, ou pelos dogmas dela, porque eu não concordo com aquele dogma, nada a ver, tal, atacando, falando que a igreja é idólatra, que os católicos são idólatras, que a gente adora Maria, que a gente adora santo, que Cristo, que Jesus não é o centro da nossa fé. E aí você vai acabar caindo nessas falácias, né? Nessas coisas que não são verídicas, porque você nunca estudou a sua fé. Agora, se você estudar a sua fé, se você tiver conhecimento sobre ela e mesmo assim se autodenominar, falar, olha, eu não sou católico, eu sou católico não praticante mesmo assim. Se você se sentir confortável, mesmo não existindo esse termo, aí, né, pelo menos você estudou, você foi ver e não acreditou. Ou então você saiu, foi para outra denominação porque você não chegou a estudar. Agora, eu garanto pra você, eu acho muito, muito improvável isso. Se você for estudar a sua fé católica, você vai acabar ficando nela. Porque ali não tem lacuna, não tem lacuna. Se você pegar para estudar mesmo, ir lá procurar o catecismo da igreja católica, tem gente
Tem gente que acha que esse catecismo aqui é de criança, que é coisa de criança. Quando você é criança, você vai pra catequese infantil. Acha que catecismo é quando você é criança, você vai pra catequese só. Não entende que não entende que o catecismo é para todas as pessoas, adulto, que o catecismo é para todas as pessoas, para adulto, criança, idoso, para todas as pessoas, para leigos, padres, pessoas que estejam interessadas em saber sobre a doutrina, elas vão lá nesse livrinho aqui. Aqui tem a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura, já resumido, né? Então, a Igreja Católica, ela se fundamenta nesses 3 pilares, que é a tradição, o magistério e as Escrituras, que é a Bíblia. Então, é importante que você estude a sua fé, saiba no que você acredita, até para dar razão para sua fé, sabe? Não ficar uma coisa meio voando por aí, sabe? Para você entender e dar razão para o que você faz, para o que você pratica. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu já fui uma católica IBGE, eu já fui uma católica não praticante, já fiz isso, já falei que eu não praticava, que Deus era muito mais, um monte de coisa que católico não praticante fala. Já fui lá, casei sem praticar minha fé. Meu primeiro filho eu batizei e depois fiz um churrasco e pronto. Meu segundo filho não, meu segundo filho eu já estava convertida de verdade. Mas eu já fui esse tipo de pessoa que foi para outra denominação, já fui para outros tipos de igreja, já participei de negócio espírita, já fiz isso. Só que eu decidi, quando Deus me chamou mesmo para ouvir Ele, quando Ele falou comigo, que Ele falou de verdade comigo, eu fui para a Igreja Católica onde eu fui batizada. Eu já fui batizada lá. E eu sempre encontrei ali paz e conforto. Só de você entrar na igreja e tá aquele silêncio, né? Você já sente que você tá na presença já de algo maior, de algo sagrado. Então eu fui lá e comecei a ir todos os domingos, ouvir a homilia, tentar entender. E eu gosto muito de estudar as coisas que eu faço, porque eu acho que dá razão para as coisas que você pratica e faz na fé. Quando você vai estudar por que você faz aquilo, então eu passei a estudar. Nesse passar a estudar, eu comecei a entender verdadeiramente toda essa parte, né, o cristianismo, as coisas de Jesus, os sacramentos, os simbolismos da igreja. Eu achei isso de uma riqueza muito importante pra gente, sabe? É importante que a gente saiba um pouco disso, pelo menos o essencial. Tanto é verdade que eu tô hoje eu tenho aqui um canal e acabo até falando com vocês, passando um pouquinho das coisas que eu sei, que eu pratico, porque entrou de tal forma na minha vida que eu acho isso é importante conversar e falar com outras pessoas, inclusive nesse vídeo de católico não praticante. Se você que é um católico não praticante, tenta entender a sua fé, praticá-la de verdade, ver o que você poderia fazer para se aproximar mais dos 7 sacramentos de fato da igreja. E aí, se você estudar e não se encontrar ainda assim, né, aí é outro papo. Mas eu acho que vai se encontrar, porque a Igreja Católica está há 2000 anos, não é à toa. Se você for lá, for estudar, você vai descobrir a riqueza que tem na Igreja Católica, em toda a história de fé dela. Então, e pra você que assim não sabe por onde começar, tá, legal, mas aí por onde eu começo para estudar a minha fé? Eu vou indicar pra vocês um livro que, olha, é maravilhoso esse livro, gente, e não tem desculpa pra não entender mais, sabe? Não tem desculpa, ele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. É esse livro aqui, A Fé Explicada. Esse livro, ele explica muito bem a fé católica, a nossa doutrina. Ele é muito bom mesmo. Depois que você lê ele, aí você procura outras coisas. Aí vai ter o que mais tem é livro explicando a fé católica. Mas esse daqui é muito bom mesmo. E se eu fosse indicar para você que quer começar a estudar, quer começar a entender a fé, eu indico esse livro aqui. Começa por esse, que você vai se apaixonar pela doutrina, vai se apaixonar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar a sua avaliação, se inscrever no meu canal e um beijo e até mais.